Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tem informação sobre o mercado da bola, tem a provável escalação para o jogo de logo mais, porque sim, hoje tem jogo do Vasco da Gama, o Vasco encara o Atlético de Minas Gerais num amistoso que será realizado em São Januário. Vamos falar também sobre o atacante Juan Seco. Ontem, um radialista, lá de São Paulo viralizou nas redes sociais, porque ficou, revoltado com o Santos liberando o Juan Seco para o Vasco da Gama. Então a gente vai ouvir também aqui o que disse esse radialista. Tem bastante coisa aqui para a gente falar, tem situação aí de um atacante colombiano que foi oferecido, clube turco de olho no Marlon Gomes, enfim, muita coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do prêmio iBest, hein? Já falei em outros vídeos que fui indicado ali para melhores do ano, na categoria esportes, e conto com o seu voto. Pode votar uma vez por dia, então se você votou ontem, pode votar em mim de novo lá no prêmio iBest. Tem um monte de flamenguista na frente, então vamos passar esses flamenguistas aí, hein? Aquele votinho é muito importante, você ajuda demais, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Vamos colocar o Machão da Gama aí na final do prêmio iBest. Tamo junto? O link tá ali, é só você clicar, tá na descrição. Você vai ser direcionado lá para dar um votinho em Juninho Machão da Gama no prêmio iBest. Bom, a gente começa esse vídeo aqui falando sobre o interesse do Fenerbahçe no Marlon Gomes, jogador do Vasco da Gama. Indicação de Jorge Jesus, que foi técnico do rival aqui em 2019 e que hoje é técnico lá do Fenerbahçe. Segundo a imprensa turca, o clube turco iniciou tratativas por Marlon Gomes com a indicação ali do treinador Jorge Jesus. O portal fanatic.com.tr, um jornal turco, diz também que o Fenerbahçe vai fazer uma proposta de 5 milhões de euros, que dá mais ou menos 27 milhões e 800 mil reais pelo Marlon Gomes, que é tratado lá na imprensa turca como o futuro capitão da seleção brasileira. Segundo a imprensa turca, o Jorge Jesus disse lá que ele é o futuro capitão da seleção brasileira. Enfim, eu acho que o pessoal do Fenerbahçe tem que estar ligado, tem que ter a consciência que você não vai contratar o futuro capitão da seleção brasileira pagando 27 milhões de reais, meu querido? Então, se você não voltar com uma propostinha aí de no mínimo uns 80, não vai passar nem perto, não vai nem ser ouvido, Mas, enfim, deixar registrado aqui, que segundo a imprensa turca, o Fenerbahçe da Turquia, através do treinador Jorge Jesus, tem interesse na contratação de Marlon Gomes, mas não acredito, que o Vasco vá aceitar uma proposta na casa ali dos 27, 28 milhões de reais, porque o Marlon Gomes tem um valor, de venda muito maior. É um jogador que tem muito potencial e vai disputar o Mundial Sub-20, pela seleção brasileira, e com toda certeza, depois do Mundial Sub-20, ele vai estar valendo ainda mais, O Marlon Gomes, é claro, vai jogar na Europa, não vai ter jeito, uma hora o Vasco vai ter que vender, mas não acredito que essa venda vai acontecer agora. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, que pode chegar até 7 mil reais. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceiro aqui do canal. Bom, e agora vamos falar aqui de chegadas. Primeiro a gente tem uma informação aqui importante, que foi dada hoje pelo portal Gol, que o volante do Grêmio, que acertou com o Fluminense, o Thiago Santos, chegou a ser cogitado no Vasco da Gama, A informação é a seguinte, que antes
de se aproximar do Fluminense. O volante Thiago Santos teve o nome cogitado no Vasco ali por indicação do Abel Braga, né? O Abel Braga gosta do jogador, mas o técnico Maurício Barbieri, enfim, não agradava pro esquema tático e acabou vetando, né? Não a contratação, mas qualquer possibilidade de um início de conversa. Basicamente o seguinte, o Abel deve ter chegado lá e falado, pô, o que você acha, Maurício, do Thiago Santos, tá de saída lá do Grêmio, acho que vale a pena a gente conversar? E o Barbieri já vetou de cara, né? Disse que o jogador não interessava. Thiago Santos que está aí a caminho do Fluminense e, sinceramente, é uma contratação que não agregaria muita coisa, não. Saiu do Grêmio lá escorraçado pela torcida, né? O jogador mais criticado e vaiado pela torcida do Grêmio e está indo para o Fluminense. Teve o nome cogitado no Vasco, mas o treinador Maurício Barbieri vetou. E agora a gente fala aqui sobre Ruan Seco, né? Atacante contratado pelo Vasco por empréstimo junto ao Santos. Já assinou seu contrato, né? O jogador fica no Vasco por empréstimo até dezembro. Deve ser anunciado de forma oficial no dia de hoje. E ontem eu trouxe aqui a opinião de um comunicador que cobre diariamente o Santos, falando, né, sobre a saída do Ruan Seco lá do Santos. E esse comunicador, que é o Felipe Noronha, do canal Eu Vim de Santos, não estava muito satisfeito ali com o desempenho do Ruan Seco lá com a camisa santista e achava uma boa, né? Ele ser emprestado ao Vasco da Gama, achando que o Santos fez um bom negócio. Agora eu vou trazer o outro lado da moeda, né? O radialista José Calil, repórter que cobre o Santos lá em São Paulo na Rádio Transamérica, criticou bastante o fato do Santos ter liberado, né, o Ruan Seco para o Vasco. Segundo o José Calil, o Santos está reforçando um concorrente direto no Campeonato Brasileiro. Confira o que ele disse. Emprestar o Ruan Seco pro Vasco? A troco do quê? E se o Marcos Leonardo não jogar, quem vai jogar? A mãe de quem está emprestando o Ruan Seco? Vai entrar de centroavante do Santos? Porque não tem reserva para o Marcos Leonardo. Ele é o reserva. Aí falou-se agora há pouco em Daverson que o Santos... Então, se o Santos emprestar o Ruan Seco pro Vasco e contratar o Daverson, cara, eu acho que eu não sou a favor de falar impeachment do presidente, porque impeachment principalmente no Estatuto do Santos, que eu conheço, é quando tem roubo, né? Malversação do dinheiro. Não é o caso. O presidente do Santos é honesto. Mas caramba, velho, se o Santos fizer esse negócio aí, porra, cara... Não, me parece realmente um negócio que eu não faria também, mas eu quero... Será que só te perguntar, será que a motivação não é financeira? De repente o Vasco vai pagar alguma coisa pelo empréstimo, vai fixar um valor de venda alto. Empréstimo, né, Guilherme? Por exemplo, se você falar assim, e outro, o Vasco é um concorrente direto do Santos a tudo, inclusive ao rebaixamento. Eu concordo. Você vai reforçar um concorrente direto, você vai perder uma opção importante. E se a reposição for com o Daverson, um jogador que certamente vai ganhar mais, porque o Daverson ganha mais que o Ruan Seco. Aí o dinheiro que você vai receber do Vasco, se é que vai receber alguma coisa, você vai investir no Daverson. Olha, se isso aí for verdade, cara, eu acho que eu vou começar... Eu vou ser o próximo a assinar o papel do impeachment lá, viu? Eu só perguntei pra tentar entender, viu, Tomás? Porque... Claro. Parando pra pensar... O Vasco hoje tem mais recursos que o Santos. Se bobear, comparando o elenco, já tá melhor que o Santos, né? O centroavante do Vasco é o Pedro Raul. Então, assim, ele vai, se for para ser centroavante, vai para ser reserva. Então, assim, se vai servir pro Vasco, será que não serve pro Santos? É o contrário da pergunta que o Calil falou do Fluminense pro São Paulo, né? Exatamente. Então, eu não vejo muito sentido. A não ser que financeiramente seja um baita negócio. Então tá aí, né? Essa foi a opinião do José Calil no programa Papo de Craque na Transamérica Esportes. Será que o Ruan Seco vai ser útil pro Vasco nessa temporada? Vem aí para ser reserva do Pedro Raul. O jogador deve ser anunciado pelo Vasco provavelmente ainda hoje, mas já tá assinado, já tá tudo certo. 21 anos, novo atacante do Vasco. E falando em atacante, uma informação que surgiu ontem à noite é sobre o atacante colombiano Roger Martínez, do América do México, que teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Além do Vasco, o jogador também foi oferecido a outros clubes brasileiros nos últimos dias, como Botafogo e Internacional. Ele está em fim de contrato lá com o América do México. Lá no Rio Grande do Sul,
falam bastante sobre a possibilidade de jogador pintar no Internacional. É um atacante que tem 28 anos de idade, joga pelos lados do campo também, né? O Vasco precisa de jogador que joga pelo lado. Ele já jogou no Villarreal da Espanha, jogou no Racing também da Argentina, antes de jogar no América do México. Segundo aqui a imprensa mexicana e também o portal Palco do Esporte, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama, mas a gente não tem mais detalhes se o Vasco se interessou ou não por essa contratação. Lá no Sul, o pessoal noticia, né, que o jogador está em negociações com o Internacional. Se pintar mais alguma novidade, alguma atualização, a gente traz aqui no canal. E para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre o amistoso, né? Hoje às 7 horas da noite, o Vasco encara o Atlético de Minas Gerais em amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro. O Vasco deve ter algumas mudanças no seu time titular em relação à sua última partida, né? O Vasco hoje não deve ter o Puma Rodrigues, que nessa semana disputou amistosos com a seleção do Uruguai e não participou dos treinamentos, né? Então o Paulo Henrique deve ser o titular e é grande a possibilidade do Luca Orediano começar como titular hoje na partida contra o Atlético. Então a provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Manu Capasso, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei Santos e Jair, Luca Orediano, Alex Teixeira e Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Vasco para o amistoso hoje contra o Atlético, que será realizado com portões fechados em São Januário. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e eu volto depois do jogo. Um abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!